acaba de chegar aqui a nossa bancada. Alair Moura, Malavila, Juscelis. Eu vou falar assim, ninguém. É só Alair Moura também. Mas Alair da Pai, todo mundo conhece. É verdade, é. Alair, obrigado por comparecer ao nosso Obrigado pelo convite. E olha, você veio no dia perfeito aqui, o doutor Cristiano Gomes estava falando exatamente isso, que eles conseguiram uma publicação científica internacional falando do trabalho desenvolvido aí em São Caetano do Sul, junto às pessoas com deficiência. Ele que foi titular aí dessa pasta aqui, vai assumir a Câmara de Vereadores daqui a uma semana, vem com um projeto de criar um fundo municipal voltado à pessoa com deficiência. E você, com toda a tua experiência, estava falando, a Praesp, 50 anos aí de trabalho, né? Tá certo que você começou com 5 a fazer esse trabalho. Mais ou menos. Mas seja muito bem-vindo nessa nossa Muito obrigada. Muito obrigada. Como é que você vê essa conquista aí do pessoal de São Caetano e essa proposta dele, que ao assumir a Câmara quer criar um fundo municipal para... Então, Cristiano, você é profissional da área ou é o político? Né? Pediatra, né? Médico pediatra. Falando com bastante propriedade, deve ser da área, né? Com certeza. Então, a minha formação sou advogada, com especialização em direito sanitário também. Mas a minha militância de quase 50 anos, né, meio século de vida, é todo em torno de pessoas com deficiência e assim, na conquista de direitos, assegurar os direitos para a pessoa com deficiência. Aí eu militei nas APAES, né, fui presidente da Federação das APAES, criei a Federação das APAES e fui presidir. E hoje estou em Ribeirão Pires, a gente está lá também, né, quase 50 anos, que foi concomitante, né, que eu estive militando. Eu peguei um finalzinho da sua fala e é exatamente isso. Eu falo que tem as pessoas com deficiência, as mais comprometidas, né, que são sindrômicos ou com uma deficiência visual, assim, você olha e fala, uma pessoa com a criança tem deficiência, e aí você já tem um diagnóstico, né, vai fazer um diagnóstico, mas o que fica assim, sem atendimento, é exatamente essa clientela que ele estava falando, que eu peguei, vou ver se eu entendi, assim, a criança com deficiência leve ou com problema de aprendizagem, ele fica morgando, né? Ele fala morgando na escola pública ou na escola sem ter um atendimento. E aí nós temos o filho da Dona Mary e o filho da Dona Maria, né? Porque o filho da Dona Mary, ele vai no neurologista, no pediatra, na psicopedagoga, né? E aí a mãezinha paga. Mas a Dona Maria, né, conta com uma escola pública, onde a professora tem que tomar conta dos mais de 30, né? Não conta com nenhum auxiliar, e quando ele chega em casa, a mãezinha está lá louca para fazer todo o trabalho, vai falar, você é burro, você não aprende, e na verdade a criança não aprende, porque ela não tem condição mesmo de aprender, teria que ter todo um atendimento, né, especializado, ou um suporte, né, dessa equipe multiprofissional de psicóloga, físio, né, pedagogo, médico. Então, essa que é a nossa luta, né? A luta pelas pessoas com deficiência, principalmente, para todos, mas principalmente pelas pessoas menos favorecidas, né? Porque no Brasil, o mapa da deficiência, ele coincide com o mapa da insuficiência, né, financeira. Então, esse que é o problema. Né? Legal. Bom, a Laíra falou do outro que você não falou, a gente está com o repórter Celso Rodrigues chegando direto da redação do jornal ABC, repórter com notícias quentíssimas. Eu vou pedir licença para vocês, ele vai trazer essas notícias e a gente vai continuar o nosso bate-papo já. Celso Rodrigues, o que a gente tem de quente chegando da redação neste momento? Boa tarde, Joca, boa tarde, doutor Cristiano, Laír, boa tarde aos que acompanham os noticiários aqui do ABC Repórter. Bom, hoje já acabou o horário de verão, então já dá para falar boa noite, né? Já quase noite, finalzinho de tarde. Na edição de amanhã do ABC Repórter, a Foz Eventos traz o stand-up comedy do Gustavo Mendes em Santo André. Tem duas ocorrências da Polícia Militar. Uma que aconteceu na sexta-feira, finalzinho da noite, aqui próximo da nossa sede, onde briga de vizinhos e uma suspeita de disparo de arma de fogo mobilizou algumas viaturas da Polícia Militar, mas no final não passou de mal entendido. E depois, quatro funcionários de uma empresa e mais um receptor ou receptador desviavam mercadorias dessa empresa. Você lê amanhã no ABC Repórter qual é essa empresa, e a polícia prendeu 5 em flagrante em desvio aí das mercadorias. Tem o PEC, Programa Esportivo Comunitário, aqui em São Caetano, que abre 3.332 vagas
para 29 modalidades esportivas. Tem o Detran de São Paulo, que oferece 1.500 vagas a servidores públicos de prefeituras para curso de gestão de segurança viária. Tem a Educação de Ribeirão Pires, que realiza capacitação de professores da rede municipal. Tem notícias da Prefeitura de São Bernardo, que oficializa a prorrogação da campanha da febre amarela. Muita gente ainda não tomou e há necessidade sim da vacinação. E Santo André tem mais 1.400 vagas para os cursos técnicos gratuitos à distância. Joca, essa entre outras notícias você lê amanhã no ABC Repórter. Primeiro na versão impressa, depois na digital. Eu e os nossos quase 30 mil leitores que vão pegar o jornal nos pontos de distribuição, são mais de 200 pontos, e com certeza vão ficar muito bem informados. Obrigado, Celso, até acabei interrompendo antes de você terminar, desculpa aí, mas faz parte do jogo. Eu queria falar com o doutor Cristiano, eu estava ouvindo o que a Lair falava e eu tentando fazer uma conexão com aquilo que a gente estava começando a conversar. A gente consegue ter uma proposta, alguma coisa, de ter uma ação regional voltada para esse tema? Eu acredito que isso é possível e seria o ideal, né? A gente tem um consórcio aqui intermunicipal que tem um grupo de trabalho, tanto da pessoa com deficiência, como também um grupo de trabalho em relação à saúde, né? Então isso, e também assistência social, isso poderia ser travado, discutido no âmbito do consórcio. Eu acho que isso seria o caminho natural para que isso acontecesse. Hoje o que a gente tem realmente não é esse quadro, como a Laí muito bem colocou, assim, o filho da Dona Mel e o filho da Dona Maria tem uma dificuldade realmente para poder ter... E a gente precisa pensar mais no filho da Dona Maria. Da Dona Maria. E aqui, assim, o Santarém hoje, ele atua dentro dessa parte, então a gente tem uma gama de crianças e jovens que nos procuram, que realmente 94% deles são da rede pública, né? Então, mas a gente sabe que isso precisa ampliar, não apenas para o ABC. Aliás, existe na Câmara dos Deputados um projeto do deputado federal Mara Gabrilli, é o 781/2010, que cria uma política pública para pessoas com transtorno de aprendizagem. Só que isso ainda está parado lá na Câmara, na Comissão de Justiça e Cidadania, e realmente precisa andar esse projeto, está desde 2010 lá, então já são 8 anos que a gente vem tentando, já participei de algumas audiências públicas nesse sentido, mas de fato precisa de uma maior celeridade para que isso seja realmente uma política pública para todo o país, e aí não depender de gestão, de gestor, de político, especificamente se ele tem essa visão ou não, mas sim criando uma política pública para isso. Eu acredito que é o caminho. Mas, opa, deixa a Laí falar, mas muito bem citado, até lembrar nossa amiga Mara Gabrilli, que é uma pessoa docíssima, eu sempre que encontro com ela, ela faz uma mesa de festa, a gente conversa. Ela deve ver isso aqui pela internet e falar: Mara, tem que vir para cá para dar entrevista também. A gente vai para Brasília de vez em quando, mas pode vir para cá também, porque a Mara é sempre importante. Você ia falar, Laí? Ela é sempre bem-vinda também, né, em todos os lugares. Então, assim, o que ele estava falando tem as competências, porque tem a competência, a criança de 0 a 6, ela é competência da prefeitura, na área da educação. E de 6 em diante, competência do Estado. Então, isso cria como se diz? Conflito de interesse, mais ou menos, viu, Joca? Mas assim, aí é o financiamento. Então, no Brasil, hoje, você tem a obrigatoriedade da educação dos 4 aos 17. Então, isso é um direito subjetivo, você tem que viabilizar esse direito. Então, a criança com deficiência, ela estaria inserida nesse contexto. Então, as crianças até 6 anos é prefeitura, acima de 6, Estado. Não tem o que discutir, porque a Constituição fala isso, né? Daí você tem a LDB, que regulamenta. E o que acontece? No estado de São Paulo, nós estamos com bastante dificuldade, né, embora, assim, no ano de 2001, né, doutor Cristiano, eu consegui estudar bastante assim, a Constituição nossa, e o artigo 213, ele falava que tinha que passar o recurso, né, poderia o Estado passar o recurso do obrigatório, porque o nosso país passa 18% em educação, nível nacional, 25% no nível estadual, e as prefeituras, 25% também. Então, a Constituição fala, no artigo 213, que poderia passar esse recurso para as escolas filantrópicas, né, conveniadas com o Estado, assim, né? Só que a Constituição paulista era a única que falava que não, ele era omisso, né? Aliás, ele dizia que não podia passar.
Então, no ano de 2001, foi a maior conquista do movimento apaiano. Eu era a presidente, né, da federação e fiz todo esse estudo e consegui, junto com o governador Geraldo Alckmin, que deu naquela época bastante apoio, e os deputados também, e nós conseguimos alterar o artigo 258. Então, hoje, o texto do 258, ele fala que o Estado pode passar o recurso dentro do obrigatório, né? Então, isso foi uma conquista, porque na história do atendimento da pessoa com deficiência, você tem, né, as APAES, as AMAs, pestalozes, né? A APAE foi criada dentro de uma pestalose, né? Então, a gente tem esse histórico no país da rede filantrópica cuidando mais, né, da pessoa com deficiência, né? Então, o Estado de São Paulo hoje, nós lutamos muito com a dificuldade do custeio. Em ano de 2001, foi aprovado, então, essa alteração do artigo, e o Estado começou a repassar o recurso, né, através de convênios. Ocorre que, no decorrer dos anos, ele foi o quê? Tirando, né, as conquistas, né, a verba QESE, que é a cota do salário de educação, ele já retirou, né, do per capita que fazia o convênio com as escolas filantrópicas, e também, né, a partir dos 5 anos, ele congelou a verba em 291. Então, você tem o Fundeb, é um per capita que custa, né, assim, em tese, a criança para ter o ensino obrigatório no país, que seria dos 4 aos 17, seria esse Fundeb. Aí o Estado, ele recebe, quando você matricula uma criança, na PAI de São Caetano, ou na PAI de Santo André, ou em Ribeirão Pires, você gera um per capita, né, que chama no Prodesp, que gera um per capita Fundeb. Esse Fundeb é um valor que é único para o Estado todo. Então, tanto faz que a criança, o Joãozinho, estude aqui na PAI de São Caetano, ou na escola, né, do Estado, que fica aqui na esquina, ele vai custar, né, esse Fundeb. Então, você teria uma justiça do Estado passando esse recurso também para as escolas que fazem a vez do Estado. Só que o Estado, há 5 anos, ele só passa R$291. Então, eu como advogada, eu falei, não, isso é uma apropriação indébita, porque se eu recebo, né, nesses anos todos, então eu fiz uma tabela aqui, a gente até impetrou um processo contra o Estado. Então, assim, em 2017, ele tem um decreto, veio desde o governador Serra, né, ele está vigente ainda, foi em 2009. Então, ele fala que teria que ser o per capita desse ano, né, só que você vai pegar o per capita de julho do ano anterior. Então, você vai ver, aqui a gente fez deixa eu mostrar para ela, uma tabelinha aqui, né? Então, nos últimos 5 anos, o Estado estaria devendo para a ESP R$2 milhões. Então, é muito dinheiro, Joca. Então, é muito dinheiro, porque para quem vive, né, pegando, né, da PAI de São Caetano, deve ser, né, pelo menos mais aproximado, porque a PAI de São Caetano é muito grande também. Há pouco tempo a gente entrevistou o ex-vereador Jorge Salgado. Então, ele falava eles fazem um trabalho muito bom também. Então, aí nós conseguimos demonstrar que o Estado está equivocado, né? Eu penso que o governador Geraldo Alckmin, ele tem que tomar conta disso, né? Ele próprio. Não deixar para o pessoal da Secretaria de Educação, tem um pessoal do CAP, né? que é a equipe técnica, daí deve estar mais voltado do doutor Cristiano, nessa questão da parte técnica. Então, o que eles falam? Que a criança, se ela tem que ter a avaliação da equipe pela Secretaria de Educação. Então, se eu te contrato, né, eu vou lá contratar o doutor Cristiano para fazer o atendimento para a pessoa com deficiência, eu tenho que ter confiança no meu parceiro, né? Então, por que eu vou pagar para ele e pagar depois para uma equipe da Secretaria ir lá para ver se o seu serviço está certo, se aquela criança... Não tem sentido, assim, se aquela criança tem realmente uma deficiência. Então, em caso assim, gritante, que nós vimos falando, e até peço ajuda, né, do jornal, de você, da televisão, o doutor Cristiano também, como político, né, pode fazer um requerimento, né, na Câmara, assim que assumir. E assim,
Porque o Estado, ele tem que reconhecer isso, né? Nós temos que ter o per capita real e também as avaliações. Então, só para eu entender, hoje é 269? Não, R$291 foi até dezembro de 2017. E o custo efetivo? Com todo esse trabalho, nós conseguimos que pelo menos o decreto fosse cumprido. Então, o decreto fala que tem que ser o per capita Fundeb, né, de julho do ano anterior. Então, nesse ano de 2018, nós estamos levando em consideração o per capita vigente de 2017, que é 358,69. Está dando uma diferença de 60. Isso, mas e aí você só pode ter, pela resolução da Secretaria, 10 alunos na sala, 10. Né? Aí você multiplica 10 por 358, vai dar 3.580. Esse valor não dá para pagar nem o professor, quanto mais o professor e toda a equipe, mais o auxiliar, né, o custeio. Então, isso é uma injustiça que está acontecendo no Estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, né, que poderia estar fazendo um trabalho assim, maravilhoso com os parceiros, a Praesp e as APAES, né, que são parceiras assim, de meio século de atuação, e isso daria muito resultado. Então, nós estamos pleiteando, sim, que o Estado... Né, eu faço uma conta, assim, de financiamento. Se na escola comum você tem, no mínimo, 30 crianças, né, e aí na escola especializada você tem 10, o custeio seria, né, assim, você multiplica 30 por 358, vai dar mais de R$10.000. Não dá para você custear aquela sala. Agora, quando você multiplica 358 por 10, não dá para custear a sala. E o Estado ainda se arroga, o dono da sala, e não permite que a prefeitura pague, por exemplo, eu tenho 10 alunos aqui do Estado, coloque mais 5 alunos, que é possível colocar 15 alunos, né, dependendo do grau de deficiência. Certo. Ele não permite, porque a sala é dele. Então, são umas coisas assim tão complicadas que tem que ser negociado direto com o governador, porque a gente não conseguiu, com a Secretaria de Educação, mudar essa visão e essa coisa de que existe uma desconfiança do parceiro, a PAI. Tá certo. Com certeza, essa tua fala vai chegar até o governador. Que bom, porque o Dr. Geraldo Alckmin, em 2001, foi ele realmente que conseguiu, que ajudou a mudar a Constituição do Estado e fazer, né, entrar em vigência essa parceria. Então, ele tem que zelar agora para que os seus delegados, né, continuem a fazer de modo diferente. E eu vi que o doutor Cristiano já está fazendo a lição de casa. Ótimo. Vai assumir, já está anotando aqui, anotou os dados, eu tenho certeza que vai ser mais um parceiro nessa luta, porque também é uma causa dele, né, doutor Cristiano? Com certeza, isso aí a gente entende, até por conta da vivência no SUS, que o financiamento é uma questão... Sou provedora de Santa Casa também. Não é fácil. Ora, infelizmente, nosso tempo de televisão é curtíssimo, mas a gente vai falar mais. Mas foi um tempo bastante bom. Foi o tempo suficiente para os dois transmitirem as suas mensagens, que são importantíssimas para toda a sociedade. Doutora Laír, obrigado. Muito obrigada. Agradeço quando eu cheguei, não vi que era ao vivo, então você não cumprimentei, né? Cumprimento a todos que nos assistem, né? E obrigado aos dois, obrigado, e a gente vai falar mais vezes. Com certeza. Estaremos lá conferindo a posse na próxima terça-feira, dia 27, Muito aqui obrigado. em São Caetano. Eu agradeço a sua atenção e amanhã a gente está de volta aqui às 15 horas com o programa Joaquim Alessi, dentro do 30 Minutos, e às 18, de novo aqui com o ABC Repórter no ar, também dentro do 30 Minutos. Muito obrigado pela audiência e até lá.